Vamos para o último título emitido então pelo governo federal, que são os títulos públicos. É o Tesouro Pré-fixado e o Pré-fixados com juros semestrais. Ele é bem parecido com o anterior que nós falamos, que é o IPCA+, e o IPCA+, com juros semestrais, em relação a essa diferença entre os dois. No pré-fixado, a rentabilidade ela é definida e é fixa. Então, quando você for contratar esse título, você vai ver lá as informações no site do Tesouro Direto, que, por exemplo, o pré-fixado vai render 7,5% ao ano, até a data do vencimento. Até a data do vencimento, ele vai render uma taxa fixa de 7,5% ao ano. Então, o valor que você aplicar lá, no intervalo de tempo de 5 anos, 10 anos, dependendo do título que você escolher, ele vai render 7,5% ao ano até o final da data de contratação do título, até o final do vencimento dele. Então, tem alguns detalhes a ser levado em consideração nesse título. Ele é o mais arriscado, é o título mais arriscado que nós temos, porque se a inflação subir acima de 7%, você vai estar perdendo dinheiro. O seu dinheiro não vai estar rendendo nem o valor do aumento dos produtos e serviços. Então tem que ficar muito atento a esse tipo de investimento, porque você tem a marcação ao mercado. Então é importante que você cumpra o prazo de vencimento. Você tem que cumprir essa data de vencimento. Ele é indicado para quem investe médio e longo prazo, porque a economia do Brasil ela é instável, é um país subdesenvolvido, então a economia é bem estável. A rentabilidade ela tem que ser maior do que a inflação. Hoje ela está 7,5%, um título aqui prefixado que eu defini, e hoje nós temos o IPCA, que é a inflação, a 4,5% anual. Então está rendendo acima que a inflação, está legal. Agora, se a inflação passar para 10%, ele vai estar rendendo abaixo da inflação e vai continuar rendendo abaixo da inflação, e isso não é interessante. Resgate antecipado, você tem a marcação a mercado. Você deve obedecer, você não pode fazer resgate antecipado, porque senão você vai acabar perdendo dinheiro. Porque a marcação a mercado, ela funciona daquela forma que eu expliquei na aula anterior. Se você não cumprir o prazo, pode ser que você perca dinheiro com a marcação a mercado, porque o valor da sua cota ela vai estar menor, abaixo daquele valor que você pagou. Você pode vender a qualquer hora, o governo compra o seu título de volta, só que ele vai pagar menos do que você pagou. Investir com estratégia, foi o que eu já disse. Você deve ter um objetivo, uma meta definida para poder investir nesse tipo de título. Comprar uma casa, um carro, eu não sei qual é o seu desejo, mas você tem que ter uma meta definida. Impostos e taxas são as mesmas coisas do que eu mostrei anteriormente. Ele se aplica também nesse título. É a mesma coisa. Tá? Marcação a mercado. A marcação a mercado ela é influenciada pela taxa Selic, pelos juros futuros, economia interna e também economia externa. Você tem aqui também a política. Isso tudo interfere na marcação ao mercado e no aumento ou na diminuição da sua cota, do valor que você pagou nesse título. Então, por exemplo, a Selic. Se a Selic cai, o valor do seu título sobe. Agora, se a Selic aumenta, o valor do seu título cai. Então, aquele PU, aquele preço por unitário, que é o valor da cota que você pagou no título, ele aumenta e cai dependendo do valor da Selic, da taxa Selic. Hoje a taxa Selic está extremamente baixa, está 2% anual. Então, você tem o preço, o PU do título prefixado um pouco mais alto. A marcação a mercado, então, aqui ajuda. O preço que você pagou nele o ano passado pode ser que hoje está maior do que estava lá há um ano atrás. Mas não só a Selic interfere, como os juros futuros também, a inflação, a economia interna e externa. Se a economia lá fora, nos Estados Unidos, estiver ruim e nós não tivermos também com a economia interessante, que anda lado a lado, que é uma consequência, esse título seu ele pode perder valor. E a política também, se a política, o governo estiver com estratégia não tão interessante, ocorreu alguma coisa, algum imprevisto, turbulência, isso pode também interferir aqui diretamente no valor do título, no valor que você adquiriu esse título.
Então é muito importante que você observe esses detalhes para investir nesse título. Eu prefiro o Tesouro IPCA+, quando se trata de títulos para médio e longo prazo. Porque o IPCA+, você está protegido pela taxa de juros, pela inflação. Pode acontecer o que for. Se a inflação subir, ele vai acompanhar. Ele vai andar de acordo com a inflação. Você não vai perder dinheiro, jamais. Se a inflação estiver baixa, mesmo assim, você está pagando, você está pelo menos conseguindo custear o preço lá do produto ou serviço, né? Então, você tem essa proteção. Esse título aqui, ele é arriscado. Ele é interessante para aqueles investidores profissionais. Para quem já está mais tempo nessa área, entende sobre as taxas de juros, a economia, a política, e aí ele ganha dinheiro com a marcação ao mercado. Para essas pessoas ele é interessante. Agora, se você quer investir num fundo desse para médio e longo prazo, é melhor o Tesouro IPCA. Tá? Nós vamos ver mais para frente também que o investimento em ações, fundo imobiliário, você pode investir de uma forma sólida, segura, que é até mesmo melhor do que o Tesouro pré-fixado. Mas, posso investir, Caio? Pode. Vai de acordo com a sua estratégia. Se você tem uma estratégia e ela for bem aplicada para isso aqui, vai ser maravilhoso, vai dar certo. Mas tem todos esses detalhes para ser levado em consideração. Ele era conhecido como LTN, tá? O Tesouro pré-fixado era conhecido como LTN e hoje ele mudou e está com esse nome, com essa nomenclatura que é muito mais fácil de entender. Então aqui nós encerramos as aulas sobre os títulos públicos. Agora nós vamos entrar falando sobre os títulos privados.